Olá, essa é a nossa terceira parte da nossa aula sobre proteínas. Na aula de hoje, nós vamos estudar uma característica dessas proteínas, as proteínas que apresentam função catalítica. Nós chamamos essas proteínas carinhosamente de enzimas. Então, a nossa aula de hoje é sobre essas fascinantes enzimas. Bom, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que proteínas apresentam diferentes funções. Uma função que nós já falamos bastante são, por exemplo, as proteínas que se localizam aonde? Na membrana. Então, proteínas podem apresentar função de ser constituintes de membrana. Proteínas podem estar envolvidas em mecanismos de transporte. Proteínas podem atuar como hormônios. E proteínas também podem atuar como enzimas. O que significa isso? Enzimas é uma característica um nome que a gente dá para uma proteína que apresenta que tipo de função? Uma função de catálise. Já a gente vai explicar melhor o que significa isso. Aqui eu aproveito para falar uma coisa que vocês já devem ter ouvido em algum lugar, tenho certeza, porque é uma expressão muito comum. Nós falamos muito que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E isso fica bem claro quando a gente olha para esse slide. Por quê? Porque proteínas podem ter diferentes funções, inclusive a enzimática. Essa frase ela tem quase 100% de verdade. Por quê? Se existe um grupo de enzimas relacionado com a síntese de material genético que não é necessariamente uma proteína, mas isso é a exceção da exceção da exceção. Podemos dizer assim, que 99% das enzimas são proteínas. E aqui nesse curso, toda vez que nós falarmos essa palavra enzima, eu quero que vocês tenham em mente isso aqui. Enzima são proteínas com função catalítica. Então, tudo aquilo que a gente estudou sobre proteínas, a gente vai ter que ter em mente quando a gente estiver falando dessas enzimas. Tá, mas o que é essa função catalítica? O que é um catalisador? Catalisador é toda substância que acelera a velocidade de uma reação. Então, uma reação, na presença desse catalisador, ela vai ocorrer mais rápido. O catalisador, ele não é reagente, ele não é produto, mas ele é algo que, quando ele está junto dessa reação, faz com que ela ocorra mais rápido. Basicamente, quando a gente fala em sistemas biológicos, praticamente todas as reações elas são catalisadas, ou seja, são aceleradas por enzimas. Então, daqui por diante, toda vez que eu falar a reação tal, ocorre a transformação disso e naquilo, toda vez que tiver algum tipo de reação, nós teremos que lembrar que isso está sendo catalisado, isso está sendo acelerado por uma enzima. Bom, aí tem uma frase que ela é muito dita. A catálise enzimática ocorre no sítio ativo da enzima. O que seria esse sítio ativo da enzima? Nós podemos definir de diferentes maneiras esse sítio ativo. Aqui embaixo eu tenho um exemplo de definição. Sítio ativo é uma porção relativamente pequena da cadeia polipeptídica. Então, você imagina aquela cadeia polipeptídica, nós vimos que as cadeias polipeptídicas podem ser bem grandes, onde o substrato pode se ligar. Então, o substrato se liga, de modo que as interações entre ele e a enzima são máximas. Então, o substrato se liga interagindo com a enzima. E, desta forma, o substrato é convertido em produto. Muito bem. Então, o que é isso? O que isso está realmente querendo dizer? Então, a gente tem que ter em mente. A enzima é alguém que vai catalisar, é alguém que vai acelerar a transformação do composto A no composto B. Quando a gente vê uma reação química, a gente coloca lá o reagente se transforma em produto. Quando a gente está falando de uma reação que tem uma enzima envolvida, ao invés de a gente chamar de reagente, a gente diz o substrato. Então, quando vocês ouvirem esse termo substrato, traduzam isso para reagente. Então, substrato quem é? É o reagente que será transformado em produto. Mas, para deixar claro que eu tenho a participação de uma enzima, eu chamo ele de substrato. Então, a gente olha aqui para a enzima. A enzima é uma proteína, é uma cadeia polipeptídica.
Então, percebo que existe uma parte relativamente pequena aonde o substrato ele vem e se liga, aonde esse substrato ele é transformado em produto. Então, percebam por esse desenho que o substrato ele interage, existe um momento de contato da enzima com o substrato, ocorrem interações para que essa mágica, para que essa transformação, ela possa ocorrer. Percebam que a enzima ela não é perdida, ela não é consumida, ela não se altera permanentemente nesse processo. Existe sim uma modificação temporária. Perceba que na hora que o substrato encosta, a enzima parece que se modifica um pouquinho, mas depois ela volta para a posição inicial. Então, a modificação que ocorre na enzima, ela não é permanente. Mas eu também posso definir o sítio ativo de uma outra maneira. Eu posso dizer que o sítio ativo é a fenda que contém as cadeias laterais de aminoácidos. Lembra, a enzima é uma proteína. Isso cria uma superfície tridimensional a qual o substrato se liga. O substrato liga-se ao sítio ativo e depois é convertido em produto e então liberado da enzima. Beleza, então já entendi isso. O substrato, no sítio ativo, ele se liga à enzima e é transformado em produto. E sai. Foi o que a gente viu nesse slide aqui anterior. Perfeito. Mas que história agora é essa de que cria uma superfície tridimensional, as cadeias laterais? Como assim? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uma representação que, perceba, não dá a impressão de que isso aqui é um buraco, um local onde esse substrato aqui, representado em verde e azul, ele entrou, aonde ele se ligou. E aqui em vermelho, o que seria isso? Isso representa a cadeia lateral do aminoácido, a cadeia lateral do aminoácido. Então, percebam, essa proteína, essa cadeia polipeptídica, ela se dobra, ela se renovela. E quando ela faz isso, ela gera porções, ela gera espaços, fendas, locais aonde o substrato pode se encaixar. Só que essas fendas, esses locais, eles são determinados por quem? Pela presença das cadeias laterais dos substratos. Aqui, em amarelo, ainda tem um negocinho aqui que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, no sítio ativo, nessa porção, nesse pedaço da enzima, ocorre uma interação entre enzima e substrato. E essa interação é máxima. Por quê? Por que ela é máxima? Porque quando o substrato interage com a enzima, a movimentação da molécula diminui. Então, é como se a enzima pegasse o substrato, encaixasse. Então, fica na posição correta, do modo correto, para que a reação possa ocorrer. E por que isso acontece? Por que a posição fica tão perfeitinha? Porque as cadeias laterais, esses resíduos de aminoácidos, são eles que vão formar interações com o substrato. E a posição desses resíduos laterais, a posição dessas cadeias, faz uma grande coisa nessa enzima. Faz com que esse sítio ativo ele seja específico para um dado substrato. A enzima é capaz de distinguir, ela é capaz de separar substâncias. Lembra dos isômeros D ou L? Lembra daqueles isômeros que nós estudamos? Lembra que quando a gente estudou, eu falei que o carboidrato do tipo D é o que a gente utiliza nas nossas reações, que o nosso organismo não consegue utilizar carboidratos do tipo L para a produção de energia? Uma das justificativas está aqui. Por quê? Porque nossas enzimas apresentam resíduos de aminoácido no sítio ativo que fazem com que elas reconheçam e utilizem apenas os carboidratos isômeros do tipo D. Elas não conseguem interagir corretamente quando ocorre a presença dos isômeros do tipo L. Então, percebam, a enzima acelera a reação. Ela interage com o substrato. Só que olha essa frase, ela interage, mas ela não sofre uma transformação permanente. O que eu quero que vocês observem aqui? Nós estudamos proteínas e vimos que a conformação da proteína ela é dependente de quê? Ela é dependente das interações. A gente viu que as interações que ocorrem é que fazem com que a proteína ela tenha uma conformação funcional. Nós vimos que é a cola, né? É o que mantém a proteína naquela posição.
Só que observa uma coisa. A enzima, a proteína, ela está na sua conformação funcional. Por que ela está na sua conformação funcional? Porque os aminoácidos estão interagindo entre eles. Muito bem. Só que agora o substrato chegou aqui. E quando o substrato chega, ele interage com essa enzima, ele interage com essa proteína. Qual é o resultado disso? Essa interação entre enzima e substrato interfere nas interações que existiam aqui. Então, isso causa uma leve, percebam, uma leve modificação na estrutura da enzima. Quando o substrato interage com a enzima, a gente percebe uma ligeira alteração na forma da enzima. Com isso, essa mudança que ocorre na estrutura da enzima, ela permite com que o substrato se transforme em quê? Em produto. Quando o substrato se transforma em produto, ele se solta da enzima. Produto se solta da enzima. E o que acontece com a enzima? A estrutura da enzima, a forma dela, volta a ser igualzinho era no início. Então, percebam, a enzima ela tem a sua estrutura, sua conformação funcional. Quando ela interage com o substrato, ela forma o complexo enzima-substrato. Nesse momento, a gente tem uma ligeira alteração na estrutura da enzima. O substrato se transforma em produto. A estrutura da enzima ainda está ligeiramente alterada. Só que quando esse produto é liberado da enzima, a enzima volta a ter a sua conformação inicial. Ou seja, a enzima ela não se modifica permanentemente durante a catálise. Olhem aqui. Essa aqui é a enzima hexoquinase. A gente vai falar bastante dela. Então, perceba, ela é uma cadeia polipeptídica grande. A gente tem muitos resíduos de aminoácido formando essa enzima. Quando o substrato se liga no sítio ativo, uma fenda pequena, é uma porção relativamente pequena de toda essa cadeia polipeptídica. Só que quando o substrato interage aqui, ele mexe com as interações, com as ligações que existiam nessa enzima. Então, o que acontece? Com a presença do substrato, a gente observa uma ligeira modificação na estrutura da enzima. Então, a enzima se modifica temporariamente, o substrato se transforma em produto e ele sai da enzima, ele sai do sítio ativo. Quando ele sai, a enzima volta à sua forma original. Por que a enzima ela é tão falada? Por que a enzima é tão importante dentro do metabolismo? Sem a presença de enzima, provavelmente a vida não teria condição de existir. Por quê? Porque com a presença de enzima, a velocidade das reações ela aumenta muito, muito, muito. Então, assim, dependendo da enzima, a gente vê uma quantidade de moléculas de substrato se transformando em produto muito grande. Gente, a enzima é como se fosse uma máquina. Como assim? Imagina que eu quero me deslocar do ponto A ao ponto B. Então, qual é o meu produto esperado? O meu produto esperado é que eu saia do ponto A e venha para o ponto B. Eu posso fazer isso a pé. Eu vou chegar no ponto B? Vou, mas eu vou levar um determinado tempo. E se eu pegar uma bicicleta? Esse tempo vai ser menor. E se eu pegar um carro? Esse tempo vai ser menor. Então, a enzima, o que ela faz? Ela faz com que aquele processo que já iria acontecer, ele ocorra, só que numa velocidade muito superior. Então, na presença de enzima, a gente consegue uma grande transformação de substrato em produto. E a grande mágica é que as células não precisam assim ter grandes concentrações de cada enzima. Se você for comparar a quantidade de enzima e a quantidade de substrato que tem dentro de uma célula, a quantidade de enzima é bem menor. Por que é bem menor a quantidade de enzima? A enzima ela não se degrada. Então, uma única enzima é capaz de processar, é capaz de acelerar a transformação de uma grande quantidade de substrato. Aí vem a parte agora divertida, né? Nome de enzima. Bom, nome de enzima, vocês verão, assim, muitos nomes ao longo desse curso. Professor, eu vou ter que decorar? Alguns sim, outros nem tanto. Vocês vão perceber que, na maioria das vezes, o nome ele vai começar a ficar comum.
Por exemplo, a hexoquinase. Nós vamos falar muito dessa enzima. Então, terão algumas enzimas que nós chamamos de enzimas-chave, que o nome vai ser mais explorado. Outras, talvez assim, o nome não fique tão presente, mas vocês irão se familiarizando com o processo que ela atua. Hexoquinase. Então, esse ase é uma coisa que a gente vai ouvir muito. Esse sufixo, ele normalmente está adicionado ao nome da enzima. Então, a maioria das enzimas, a gente vai falar ase. Então, uma protease é um nome comum para uma enzima que catalisa a transformação de proteínas. Lipase, o substrato já é um lipídio. Amilase, o substrato já é um amido. Então, assim, na maioria das vezes, a nomenclatura obedece essa regra. Claro que existem exceções, tá? Mas quando isso acontecer, a gente vai conversar, a gente vai perceber o que está acontecendo ali, tá? Mas na maioria das vezes, nós conheceremos e perceberemos que se trata de uma enzima pelo sufixo ase. Uma outra coisa que a gente vai perceber são muitos tipos de enzima. Cada enzima catalisando um tipo de reação. Então, para facilitar o estudo, as enzimas foram agrupadas. Existem 6 grandes grupos de enzimas, podemos dizer assim. Esses grandes grupos estão relacionados ao quê? Ao tipo de reação que ela catalisa. Então, existem enzimas que estão relacionadas à transferência de elétrons. O que é transferência de elétrons? Reações de oxirredução. Então, a gente vai dizer que essas enzimas são oxirredutases. Tem enzima que já faz reações de quê? De hidrólise. A gente vai dizer que elas são do grupo da hidrolase. Essas daqui a gente já conhece bem, as isomerases, ou seja, transferências de grupo dentro da mesma molécula para formar isômeros. Quando a gente estudar a via glicolítica, que vai ser a primeira via metabólica que nós observaremos as enzimas atuando, nós veremos basicamente todos esses tipos de reação acontecendo. E a gente vai perceber a dinâmica, a diversidade das enzimas. Existe uma coisa que auxilia muito no processo enzimático. E isso daqui, às vezes, causa uma certa confusão. Então, vamos prestar atenção para a gente visualizar isso aqui de uma maneira bem clara. Lembram que a enzima é uma proteína? E que quando a gente estudou proteína, a gente viu que existia 2 tipos. Existiam proteínas simples, mas também existiam proteínas conjugadas. Qual é a diferença entre elas? Proteínas simples são proteínas que apresentam apenas aminoácidos. Então, apenas com os aminoácidos, elas conseguem cumprir a função. Só que a gente viu também que existiam proteínas que precisavam de outras substâncias, além dos aminoácidos, para cumprirem sua função. Nós chamamos essas proteínas de quê? De proteínas conjugadas. A gente viu que existiam diferentes tipos de substâncias que se ligavam a essa proteína. Rápida revisão de proteína, mas o que isso tem a ver com a enzima? Tem a ver que a enzima é uma proteína. E existem enzimas que precisam dessa ajuda, que precisa desse complemento para poder funcionar. Então, existem enzimas que precisam de substâncias inorgânicas. Por exemplo, um íon de ferro, de manganês, de zinco. Quando a gente tem uma enzima que depende de uma substância inorgânica, a gente diz que essa substância inorgânica que ela depende, a gente dá um nome de cofator. Porém, existem enzimas que o auxílio que elas necessitam para ter a estrutura correta é uma molécula orgânica. E a gente dá o nome dessa substância de coenzima. Tem livros, pessoal, tem vídeos na internet que chama tudo como uma coisa só. Diz que tudo é coenzima ou diz que tudo é cofator. Então, assim, muito cuidado quando a gente estiver estudando. Aqui no nosso curso, nós faremos essa separação. Substância inorgânica, qual é o nome que a gente dá? É um cofator que está auxiliando a enzima. Substância orgânica, qual é o nome que a gente dá? É uma coenzima que está auxiliando. Toda enzima precisa de auxílio? Não. Então, a gente vai perceber que existem enzimas que não precisam de nada, que apenas com os aminoácidos elas conseguem cumprir a função. Tem enzimas que precisam de uma substância inorgânica, ou seja, um cofator.
Tem enzimas que precisam de uma substância orgânica, ou seja, uma coenzima, e tem ainda aquelas que necessitam de ambos, de cofator e de coenzima. Então, cofator, por exemplo, de cara a gente já vê uma que a gente está falando bastante. Quem? Olha o nome dela aqui de novo, a hexoquinase. A hexoquinase é uma enzima que a estrutura dela só fica correta se, além dos aminoácidos, ela tiver presente quem? Magnésio. A álcool-desidrogenase, para ela funcionar, tem que ter zinco presente. Peroxidase, tem que ter ferro. Então, as enzimas, além dos aminoácidos, podem precisar de outras substâncias junto com esses aminoácidos para ter a estrutura correta. Vamos voltar alguns slides e olhar esse desenho aqui. Lembra que eu falei que tinha alguma coisa inserida aqui no meio? Então, isso aqui seria um exemplo de um cofator. Então, os aminoácidos estão juntos com uma outra substância, um cofator, uma substância inorgânica. Isso aqui está preso firmemente, isso aqui não sai. Esse cofator, ele não se solta dessa enzima. Ele é algo que fica ligado permanentemente a ela. Muito bem. Então, existem enzimas que precisam de cofator. Mas existem enzimas que precisam de coenzimas. O que é uma coenzima? Coenzima é uma molécula orgânica. E a gente vai descobrir que a maioria dessas coenzimas, dessa molécula orgânica, ela é derivada de onde? De vitaminas. Lembra que a mãe fala, come direito, menino, você precisa de vitamina? Um dos motivos está relacionado a esse processo aqui. Um deles, tá? Vitaminas têm várias funções no corpo, tá? E um deles é ser precursora, é ser utilizada para formar as coenzimas. Então, por exemplo, uma coenzima que nós falaremos muito, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Nome bonito. NAD. Essa coenzima, o NAD, é originada através da vitamina niacina, ou como a gente chama, vitamina B3. Já o FAD, a flavina adenina dinucleotídeo, a coenzima FAD, para ela ser formada, é necessário que o seu corpo tenha presente quem? A riboflavina, ou carinhosamente chamada de vitamina B2. Ou seja, se você tiver uma deficiência dessas vitaminas, o seu corpo vai ter uma deficiência de coenzima. Se o seu corpo tiver uma deficiência de coenzima, a enzima que depende, vai ter o seu funcionamento prejudicado. Então, percebam, a maioria dessas coenzimas, elas estão relacionadas às vitaminas do complexo B. Tá? Existem outras, tá? Mas muitas das vezes a gente vai perceber que essas vitaminas do complexo B serão utilizadas para dar origem à coenzima. Coenzima A, falaremos bastante também. Como é que é esse processo? Como assim? Coenzima é um pouquinho diferente de cofator. Por quê? Porque a gente vai perceber que existem coenzimas que estão ligadas permanentemente, que é o caso do FAD, mas existem coenzimas que a ligação é temporária, que é o exemplo do NAD. Então, esse exemplo aqui, que está desenhado, ele está demonstrando como seria, por exemplo, a situação do NAD. Vamos observar. A minha enzima, ela tem uma conformação, ela tem uma posição. Percebam a posição, a conformação do substrato. Então, imagine, será que esse substrato ele seria capaz de se ligar a esse sítio ativo? Difícil. Então, o que essa enzima precisa? Primeiro, essa enzima precisa se religar a uma outra substância. Aqui está falando como cofator. Tá? Então, lembra aquilo que eu falei. Tem livro que chama tudo como se fosse a mesma coisa. Tá? Mas o que acontece? Quando a enzima se liga a essa substância, se liga a essa coenzima, se liga a esse cofator, o que vai acontecer com a estrutura da enzima? Vamos voltar de novo. A enzima é uma proteína.
A estrutura, a conformação da enzima é dependente de quê? Das interações que ela tem. Só que quando uma substância se liga à enzima, ela interfere nessas conformações. Tenham em mente, qualquer substância que se ligue à enzima vai mudar a sua conformação, vai mudar a sua estrutura. Essa mudança pode ser boa, é o que acontece aqui, no caso do cofator, no caso da coenzima. Porém, mais para frente, nós veremos algumas mudanças que não são tão boas assim. De novo, o que a gente tem? A gente tem uma enzima cuja conformação não está adequada para que ela se ligue diretamente a um substrato. Para essa enzima poder interagir com o seu substrato, ela necessita de um auxílio. Esse auxílio pode ser de um cofator, uma substância inorgânica, pode ser de uma coenzima. Por quê? Cada enzima tem a sua necessidade. O importante é a gente entender uma coisa, que quando esse cofator e quando essa coenzima se ligar, a estrutura da enzima muda. E agora sim a enzima será capaz de se ligar ao substrato. Por isso a gente diz que a enzima que depende de ajuda, mas quando ela não tem essa ajuda, não tem o seu cofator, não tem a sua coenzima, a gente diz que nós temos uma apoenzima. E por que é importante eu entender esse conceito de apoenzima? É porque nessa situação nós temos uma enzima inativa, ela não vai funcionar. Quando ela recebe o seu cofator, a sua coenzima, aí sim a sua conformação ela fica correta. Aí a gente tem uma holo completa, a gente tem uma enzima que é capaz de funcionar. Então, existem situações que essa substância se liga e não solta nunca mais. É o caso da maioria das substâncias inorgânicas, cofatores, e de algumas coenzimas, como é o caso do FAT. Mas existem situações que essa substância se liga e ela se solta. É o caso do NAD. Nós teremos uma aula especificamente para entender essa diferença do comportamento do NAD e do FAD em relação às enzimas. No momento, o que vocês precisam ter em mente é o quê? Existem enzimas que dependem de um auxílio. Se elas não têm esse auxílio, elas ficam na forma de apoenzima, ou seja, elas estão inativas. Quando essa substância se liga à enzima, ocorre uma mudança na estrutura. Qualquer substância que se liga à enzima muda a estrutura. E no caso do cofator e da coenzima, quando eles se ligam, a mudança da estrutura é benéfica. Benéfica ao ponto de que essa enzima ela fica ativa e consegue catalisar a transformação do substrato em produto. Então, para a enzima funcionar, ela precisa estar na forma de holoenzima. Somente como holoenzima, ela será ativa. O que quer dizer isso? Existem enzimas que, quando ela só tem os seus aminoácidos, elas estão na fase de quê? De apoenzima, ou seja, elas estão inativas. Precisam de um auxílio. Que auxílio é esse? Pode ser uma molécula inorgânica, cofator. Pode ser uma molécula orgânica, coenzima. Existem ligações que são permanentes, essa ligação é covalente, não se solta nunca mais. Porém, existem ligações que elas serão feitas e serão desmanchadas no curso da reação que vai estar ocorrendo. Muitos tentaram entender essa mágica. Nossa, mas a enzima é um catalisador, ela acelera. Mas como que ela faz isso? Como é que eu consigo explicar qual é a teoria por trás dessa catálise? Então, em 1894, surgiu uma teoria que tentava explicar esse mecanismo de catálise enzimática. Essa teoria ela foi chamada de chave-fechadura. Por que dessa teoria? Porque se sabe que a enzima ela é específica para um substrato. Então, a enzima ela não se confunde. Então, se imaginou que o processo deveria ser parecido com o que ocorre com a chave e com a fechadura. Cada fechadura tem sua chave correspondente. Você pode até colocar uma chave parecida, que ele entra na fechadura,
mas quando você tenta girar, você não consegue abrir ou fechar a porta. Então, essa teoria, ela pareceu ser muito coerente. E essa teoria ela era baseada no quê? Que a enzima deveria ter a forma do sítio ativo complementar, ou seja, bem semelhante à forma do substrato. De modo que, quando eles interagissem, essa interação seria 100% perfeita. E daí o substrato se transformaria em produto. Essa foi a primeira teoria, em 1894. Porém, o tempo passou, a tecnologia evoluiu. Em 1958, se percebeu que a teoria chave-fechadura ela não consegue explicar o funcionamento da enzima. Por que ela não consegue explicar o funcionamento da enzima? Porque se realmente fosse assim, uma junção perfeita, essa junção seria tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o substrato ficaria preso aqui. Ele nunca mais se soltaria da enzima. Então se percebeu que não era assim que a enzima funcionava. Que o funcionamento da enzima, a estrutura da enzima, deveria ser um pouquinho diferente. E o que se percebeu? A enzima é uma proteína. Qualquer substância que se liga à enzima, o que faz? Muda a estrutura da enzima. E com o substrato não é diferente. Então percebam, a enzima tem uma estrutura que permite uma leve interação com o substrato. Porém, conforme essas interações elas vão ocorrendo, ocorre uma mudança no formato da enzima. E uma mudança também no quê? No formato do substrato. Ou seja, a teoria que veio explicar essa catálise enzimática tem um nome muito interessante, porque é a teoria do ajuste, do encaixe induzido. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que conforme o substrato entra em contato com a enzima, ocorrem mudanças na conformação, tanto da enzima quanto do substrato. E isso faz com que essas interações elas sejam melhor formadas. Isso causa mudança no substrato e na enzima. Esse é o modelo aceito no dia de hoje. Então, muitos vídeos de ensino médio, de preparo para o pré-vestibular, ainda falam na teoria chave-fechadura. Para ensino médio, essa é uma explicação que ainda pode ser aceita. Porém, aqui no nosso curso, a gente precisa ter isso em mente. Quando o substrato se liga à enzima, qualquer substância vai mexer na interação que ocorre nessa enzima, vai mudar a sua estrutura. E o melhor, não muda só a estrutura da enzima, muda também a estrutura do substrato, facilitando a sua transformação em produto. Embora a gente já tenha visto várias características dessas enzimas, a gente já tenha percebido como é que elas funcionam, ainda não está claro uma coisa. Ela é influenciada por uma série de fatores, ela é uma proteína, então, mas qual é o processo que realmente faz com que a reação ela seja mais rápida? Por que na presença de enzima a velocidade da reação aumenta? E a gente vai perceber que isso acontece porque as enzimas diminuem a energia de ativação. Então, vamos devagar, porque esse conceito aqui ele é bem importante. Então, todo catalisador, independente se é uma enzima ou não, existem outros catalisadores, mas todo catalisador, por definição, ele acelera a reação por quê? Porque ele diminui a energia de ativação. E o que vem a ser a energia de ativação? A energia de ativação é a energia mínima necessária para que um substrato, um reagente, possa se transformar em produto. Então, a gente diz que existe uma diferença entre os níveis de energia para que essa reação possa ocorrer. Como assim? Nível de energia. Então, meu substrato, ele tem um nível de energia.
Observa que o produto ele tem um outro nível, um nível menor. Então, eu poderia pensar que o substrato já tem toda a quantidade de energia necessária para que ele possa se transformar em produto. Então, essa reação poderia ter uma curva energética assim, ó. Substrato se transforma em produto. Só que se assim fosse, pessoal, qual seria o problema? O problema é que se essa substância aqui, ela imediatamente, ela acabou de ser formada, e imediatamente ela se transformaria na outra. Por quê? Porque não existiria nenhuma barreira, não existiria nada que impedisse que uma se transformasse na outra. Por que não ocorre assim? Porque existe uma barreira energética. Existe uma limitação para que uma molécula se transforme na outra. Então, para que essa molécula se transforme na outra, é necessário que uma quantidade de energia seja fornecida. Essa quantidade de energia é o que nós chamamos de energia de ativação. Então, uma reação que não apresenta catalisador, o nível de energia necessário é grande. É necessário vencer uma barreira energética gigante. Então, imagina que um morro, para esse substrato se transformar em produto, ele vai ter que subir todo esse morro até chegar nesse ponto. A partir daqui, é só ladeira abaixo. É fácil. Tem muitos locais que dão um exemplo imaginando uma bola. Imagina você subindo esse morro com uma bola nas mãos. Você colocou essa bola aqui, exatamente no topo do morro. A partir de agora, a bola vai poder rolar e chegar aqui embaixo. Só que imagina o esforço que você teve que fazer até chegar aqui em cima. Se você tivesse um morro menos íngreme, um morro um pouquinho mais baixo, você também chegaria em um ponto que a partir daqui, ó, a bola também iria rolar e chegaria aqui. Qual é a diferença entre esse morro e esse morro? A diferença é que o primeiro morro é um morro onde a reação não tem catalisador. Por quê? Porque quando não tem catalisador, a energia de ativação é grande, a barreira energética é grande. Um catalisador diminui a energia de ativação, diminui a barreira energética. Então, fica mais fácil para o substrato se transformar em produto. Fica mais rápido. Por que fica mais rápido? Imagina o tempo que eu vou levar para subir esse morro. Imagina o tempo que eu vou levar para subir esse. Então, a energia, o tempo que eu preciso para subir esse morro é muito maior do que esse. Então, na presença de catalisador, como diminui a energia de ativação, acelera a velocidade da reação. Então, um catalisador diminui a barreira energética, criando caminhos alternativos para que a gente possa chegar nesse ponto médio, que nós chamamos de estado de transição. Então, ao invés de eu ir pelo morro alto, eu vou pelo morro mais baixinho. É mais rápido, é mais fácil. Um exemplo é o exemplo que ocorre com a enzima catalase. A catalase é uma enzima que nós possuímos que ela é responsável por acelerar a transformação do peróxido de hidrogênio da água oxigenada em água e oxigênio. Isso é um teste fácil da gente fazer em casa. Pega uma água oxigenada. Você consegue observar, pega ela, coloca num copo e observa. Você vai observar que sem fazer nada, simplesmente colocando essa água oxigenada no copo, você vê pequenas bolhas soltando desse líquido. Por que tem pequenas bolhas soltando desse líquido? Porque esse peróxido de hidrogênio, essa água oxigenada, mesmo sem catalisador, um pouquinho dele está sendo transformado. Um pouquinho dele está se transformando em oxigênio. Essas bolhas que você observa. Se você tivesse na sua casa uma molécula de platina, uma substância chamada platina, eu diria para você, joga um pouquinho de platina dentro desse recipiente. E você observaria que muito mais bolhas serão formadas. Por que muito mais bolhas serão formadas? Porque você vai perceber que com a presença da platina, a energia de ativação necessária, ela diminui.
Então, a necessidade de energia de ativação, ela vai diminuir. Então, proporcionalmente, a velocidade da reação aumenta. Aumenta 10 a 4 vezes. Ah, professora, mas eu não tenho essa platina, não sei como é que eu posso conseguir. Tudo bem. Mas será que algum de vocês já passou pela experiência de colocar água oxigenada em um machucado? Já tiveram essa sensação de estar com um machucado, um ralado e colocar água oxigenada? Antigamente eu já usava muito, né? E o que se observa quando você tem um machucado e você coloca água oxigenada? A gente diz que fica fervendo, fica borbulhando. Por que isso acontece? Porque na sua pele, naquele machucado ali, você tem a presença da enzima catalase. O que é a catalase? A catalase é uma enzima, ou seja, um catalisador. O que ela faz? Ela diminui a energia de ativação. Então, percebam que sem o catalisador, ou seja, o copo que eu coloquei água oxigenada, o meu machucado que eu coloquei água oxigenada. Olha como a energia de ativação diminuiu. E nesse caso, olha o que aconteceu com a reação. A reação aumenta 10 a 8 vezes. A enzima é um catalisador muito mais eficiente do que um catalisador químico. O catalisador biológico diminui ainda mais a energia de ativação. Logo, a velocidade aumenta ainda mais. Muito bem. Então, agora eu já sei que a enzima, ela catalisa, ela acelera a reação. Eu já entendi que existe uma teoria, a teoria do ajuste induzido, que começa a explicar um pouquinho para mim de como que essa enzima funciona. Só que agora eu fico me perguntando, será que tudo é sempre perfeito? Será que nada atrapalha o funcionamento dessa enzima? Duas coisas a gente já viu de modo bem claro que podem influenciar a ação enzimática. pH e temperatura. Por quê, professora? Eu não estou entendendo. Por que pH e temperatura podem influenciar a ação da enzima? Então, se você não está entendendo, a gente precisa voltar lá na aula de quê? De proteína. Nós vimos que as proteínas elas podem ser danificadas, elas podem ter sua estrutura perdida, caso ocorra o quê? Uma mudança de pH, caso ocorra uma mudança de temperatura. Como assim? Lembra que a gente estudou o processo de desnaturação? Então, a desnaturação ela pode ocorrer em termos biológicos quando ocorre uma mudança de pH ou uma mudança de temperatura. Se a enzima é uma proteína, ela está sujeita a essas mudanças. Então, a gente observa uma coisa, que a enzima ela tem um pH ótimo. O que quer dizer um pH ótimo? Existe um valor de pH no qual a conformação da enzima é perfeita. E nessa conformação perfeita, ela consegue atuar maravilhosamente. Fora dos valores de pH, a estrutura dela se modifica, a estrutura dela é perdida. E a capacidade dela de catalisar também será perdida. Ah, professora, entendi. Então, toda enzima ela vai funcionar no pH 7. Esse é o pH ótimo. Não necessariamente. Isso aqui é um exemplo. Cada enzima tem o seu pH ótimo. Imagine a tripsina, a pepsina. Lembra aqueles nomes diferentes que eu falei? Então, a tripsina, a pepsina já vão estar atuando em locais onde o pH é um pouquinho diferente. Então, observem aqui. A pepsina atua no estômago. Então, qual é o pH ideal dela para ela funcionar bem? O pH dela é um pH bem ácido. Por quê? Porque o estômago é um local ácido. Diferente, por exemplo, de uma outra enzima, qual é o pH ideal dela? Já é quase 9. Por quê? Ela atua numa condição na célula cujo esse é o valor de pH. Então, cada enzima tem o seu valor de pH ideal. Se eu pegar uma enzima cujo valor de pH ideal é 1,5 e colocar ela numa condição de pH 9, será que ela vai conseguir funcionar? O que será que vai acontecer na estrutura dessa enzima? E a temperatura? É o mesmo raciocínio. A gente viu que com o aumento da temperatura ocorre o quê? Uma maior agitação das moléculas. As fontes de hidrogênio, as interações fracas, elas se reduzem. A conformação da proteína vai ser desestabilizada. A proteína ela vai perder a conformação funcional. Então, cada enzima tem uma temperatura ideal. Então, depois de um determinado ponto, de uma determinada temperatura, ocorre uma desnaturação. E como a gente viu, a desnaturação ela é irreversível. Então, aqui vem aquele medo quando a gente começa a ter uma febre elevada. Por quê? Porque isso pode causar uma desnaturação das nossas enzimas. Muito bem. Então, dois fatores nós já vimos que influenciam a atividade da enzima, pH e temperatura. Porém, existem dois outros fatores que a gente pode visualizar. Um deles é a concentração da enzima no corpo. Como assim? A concentração da enzima na célula.
A enzima é uma máquina. Então, ela acelera aquele processo. Eu falei que, assim, que a quantidade de enzima que a gente precisa não é muito grande quando a gente compara com a quantidade de substrato que tem no corpo. Beleza. Só que, como toda máquina, a enzima tem uma capacidade máxima. Como assim? Vamos, por exemplo, pegar a enzima hexoquinase. Então, imagine que a capacidade máxima dela seja o quê? De formar 1000 produtos por segundo. Então, ela está lá trabalhando. Vai formar 1000 produtos por segundo. Vai formar 1000 produtos por segundo. Mas, de repente, nesse momento, o meu corpo está precisando não é de 1000 produtos por segundo. O meu produto está precisando de 2000 produtos. E agora? O que ele faz? Aquela enzima, aquela única enzima que ele tem no corpo, já está trabalhando no seu limite máximo. Então, qual é a opção? A única opção é aumentar a quantidade de enzima. Porque se ele tiver 2 enzimas, cada uma com capacidade de 1000, aí sim ele vai ter as 2 enzimas, os 2000 produtos por minuto que ele está necessitando. É um exemplo fácil da gente visualizar, pessoal. Imagina uma colheitadeira. Ela tem uma capacidade, então uma máquina colhe tantos hectares. Mas se eu preciso colher mais rápido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 máquinas para fazer aquele processo. Então, eu poderia fazer com uma só. Poderia. Mas eu tenho que entender que, nesse caso, talvez a minha capacidade já esteja na função máxima. Se eu tivesse 2 enzimas disponíveis, talvez o processo fosse mais rápido. Como é que a gente vai ver isso? Nós veremos situações em que o nosso corpo pode aumentar a concentração de determinadas enzimas. Existem condições em que o nosso corpo já não consegue. Nós veremos alguns exemplos ao longo disso. E a concentração do substrato? Esse é bem mais fácil de você perceber. Porque imagine que agora, no momento que você está assistindo esse vídeo, você está assistindo esse vídeo e está pensando, nossa, professora, eu estou com uma fome. E aí você pensa, como é que será que está a disponibilidade para as minhas enzimas que degradam o alimento? Faz 4 horas que eu não me alimento. Então, nesse caso, o que a gente imagina? Que as suas enzimas estão lá, a postos, esperando quem? Esperando o substrato. Imagina que isso aqui é uma amilase, uma enzima que degrada amido. Não, você não comeu amido, não tem quase amido disponível. Então, ela está aqui, esperando que você ingira esse alimento. Aí você pega, para um pouquinho, vai lá e pega um pedacinho de pão. Vou fazer um lanche rapidinho enquanto eu assisto esse vídeo. Mas você pega só um pedacinho de pão. Então, você trouxe uma quantidade de amido para essas enzimas. Elas começam a trabalhar. Só que aí você percebe, essa quantidade não foi suficiente não, ainda continuo com fome. Eu vou comer o restante do pão. E, de repente, o que a gente vai ver? A gente vai ver que essas enzimas estarão saturadas. Tem muito substrato para a quantidade de enzimas que existe no seu corpo. Então, observe. Tem 2 condições que trabalham em conjunto. Então, às vezes, no seu corpo, ele tem uma determinada quantidade de enzima. E o que está variando vai ser a condição de substrato. Mas, dependendo da situação, pode ser que o seu corpo perceba a necessidade de mudar quem? A quantidade de enzima. Mudança na quantidade de enzima é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais complicado. Imagina, até chegar a colheitadeira, até chegar a máquina, demora um pouquinho mais de tempo do que a mudança na quantidade de substrato. Você foi ali e comeu um pão. Rapidinho, a quantidade de amido disponível para a amilase aumentou. Cinética enzimática. Cinética. Quando a gente escuta falar esse termo, a gente logo lembra de quê? De velocidade. Então, cinética enzimática é a gente estudar a velocidade das enzimas, a velocidade com que elas conseguem catalisar, ou seja, acelerar as reações. Será que sempre essa catálise ela é igual? Será que sempre a velocidade ela é igual? Não. Então, a gente percebe que existem alguns fatores que interferem nessa velocidade. Velocidade da reação. Então, como é que a gente vai julgar a velocidade de uma enzima? O que a gente vai observar? A gente vai observar a formação de produto. Quantos de produto por unidade de tempo? Se a gente estivesse avaliando um carro, a gente diria o quê? Quantos quilômetros por hora? Se a gente está avaliando o desempenho de uma enzima, a gente vai dizer o quê? Quantos produtos por minuto? Quantos produtos por segundo? Então, quando a gente falar em velocidade de uma reação, o que a gente vai estar olhando aqui nesse eixo é a quantidade de produto por tempo. E outra coisa que a gente vai ter que ver é a disponibilidade de substrato. Quanto de substrato eu tenho disponível? Porque a gente vai perceber que, dependendo da disponibilidade de substrato, a formação de produto, ou seja, a velocidade da reação,
é influenciada. Existem condições em que o substrato é o fator limitante. O que quer dizer isso, que o substrato é o fator limitante? Quer dizer que se tem baixas concentrações de substrato, a velocidade da reação é proporcional à concentração de substrato. Como assim? Coloquei um substrato, a enzima logo transforma em produto. Coloquei 10, coloquei 100, coloquei 1000. Por quê? Porque a enzima está ali, a quantidade de enzimas que eu tenho, ela é suficiente para processar a quantidade de substrato que eu tenho no meu organismo no momento. Só que a enzima é uma máquina. Chega um ponto que ela vai o quê? Ela vai ficar limitada. Aí o que vai acontecer? Ainda que eu aumente a quantidade de substrato, chegou num ponto onde ela estabilizou. Posso continuar adicionando substrato, que a velocidade da reação não aumenta. Quando a gente chega nesse ponto em que a velocidade da reação é constante e independente da concentração de substrato, ou seja, continua aumentando, mas a velocidade permaneceu. Eu digo que nesse ponto a enzima atingiu a velocidade máxima. Então, mesmo que tenha uma disponibilidade de substrato maior, a formação de produto está na velocidade, na capacidade máxima. Muito bem. De início, achou-se que conhecer a velocidade máxima de uma enzima seria suficiente para entender o mecanismo de ação, para conseguir separar determinadas enzimas. Só que se percebeu que algumas enzimas apresentam a mesma velocidade máxima. Mas isso não quer dizer que o desempenho delas seja o mesmo. Como assim? Imaginem dois carros que têm velocidade máxima de 200 km por hora. Velocidade máxima, 200 km por hora. Mas será que o consumo de combustível é igual? Será que aquela aceleração de 0 a 100 é igual? Será que, ou seja, eu simplesmente pegar e te dizer, olha, eu tenho dois carros, a velocidade máxima deles é igual, será que isso significa que os carros, o desempenho deles é igual? Não. Então, a mesma coisa a gente percebe quando a gente fala de cinética enzimática. Por quê? Embora duas enzimas possam ter a mesma velocidade máxima, o desempenho, essa curva delas até atingir a velocidade máxima, pode ser diferente. Então, em função disso, dois pesquisadores perceberam que existia um conceito a ser explorado para explicar essa diferença entre enzimas. E esse conceito ele foi chamado de KM, constante de Michael e Menten. O que é essa constante de Michael e Menten? O que é esse KM? Olha essa definição aqui, presta atenção. KM pode ser definido como a concentração de substrato no qual a enzima trabalha com metade da sua velocidade máxima. Opa! Então, eu estou entendendo que se eu olhar a velocidade máxima, se eu procurar exatamente a metade da velocidade máxima, eu vou ver que existe uma concentração de substrato no qual isso está ocorrendo. Ou seja, eu vou perceber que existe uma quantidade de substrato para que metade das enzimas tenham seus sítios ativos ligados a substrato. Como assim, professora? Sim. Por que sim? Porque quando a enzima está na velocidade máxima, sinal de que todas elas, 100%, têm substrato ligado no sítio ativo. Então, ela está na velocidade máxima. Por quê? Porque todas as enzimas já estão ocupadas. Todas as enzimas já estão trabalhando. O KM é quando metade dessas enzimas está trabalhando. O KM é quando metade dessas enzimas tem substrato nos seus sítios ativos. Ou seja, existe uma quantidade de substrato que faz com que isso aconteça. Ah, mas isso não é igual para todas as enzimas? Se elas têm a mesma velocidade máxima, então isso é igual. Não. Por que não? Porque a gente pode dizer que existe uma
afinidade da enzima pelo substrato. Então, a gente vai perceber que algumas enzimas têm afinidades diferentes para o mesmo substrato. Algumas enzimas gostam mais de um substrato do que a outra. Como assim? Vamos olhar esse gráfico aqui. Então, eu tenho a enzima em azul, eu tenho a enzima em vermelho. Percebam que as duas enzimas apresentam a mesma velocidade máxima. Só que vocês estão vendo que a curva ela é diferente. Para atingir essa velocidade máxima, as enzimas elas têm comportamento diferente. Então, observem o comportamento da enzima em azul. Então, a gente percebe aqui que numa baixa concentração de substrato, ela já está trabalhando. Enquanto a enzima em vermelho, ela precisou de uma quantidade maior de substrato para formar a mesma quantidade de produto. Vamos a um exemplo. Imagine que você tem no seu organismo essas duas enzimas. E essas duas enzimas são capazes de neutralizar, ou seja, são capazes de destruir o veneno de uma picada de aranha. Então, imagina aquelas aranhas pequenininhas. Tenho certeza que vocês já ouviram isso, que às vezes aquelas aranhas marrons, né, que são aranhas pequenas, e que muitas das vezes elas têm um veneno ali potente. Então, a aranha vem e te causa um dano, te causa um problema ali por conta desse veneno. Foi grande a quantidade de veneno que você entrou em contato? Pensa no tamanho da aranha. Será que aquilo ali que ela colocou em você, será que é uma quantidade tão grande assim? Nesse caso, qual enzima você acha que seria mais interessante de ter no seu corpo para neutralizar esse veneno? A enzima azul ou a enzima vermelha? As duas têm a mesma velocidade máxima. Mas no caso desse veneno dessa aranha, qual seria melhor? Qual seria mais eficiente para não te causar dano? Para conseguir acabar com aquele veneno antes que ele te cause dano? Então, vamos olhar de novo o nosso gráfico. Por quê? Porque perceba uma coisa, a enzima azul, ela já começa a formar produto, uma grande quantidade de produto, ela já tem uma velocidade maior, mesmo quando a quantidade de substrato, veneno, é baixa. Então, imagina, a aranha injetou um pouquinho, a enzima logo percebe e ela logo começa a processar, ela neutraliza. Mas não era uma aranha só, eram duas. Então, a quantidade foi maior, mas ela já está trabalhando. Eram três, percebam que a enzima em vermelho demora. A enzima em azul, a gente poderia dar um exemplo aqui, que numa quantidade 5 de substrato, a enzima em azul, ela já tem metade da sua velocidade máxima. Metade das suas enzimas já estão transformando o substrato, veneno, em produto. Estão neutralizando. E a enzima em vermelho? Veneno em aonde? Por quê? Porque ela não percebe, ela não tem uma grande afinidade por esse substrato. Então, em baixas concentrações desse substrato, ela quase não gera produto. Quando que ela começa a gerar produto? Em grandes quantidades. Quando a quantidade de substrato é imensa. Então, imagina, você precisaria ter sido injetado uma quantidade de veneno, 2, 3, 10 mil, até ela perceber e conseguir neutralizar. Então, nesse caso, pessoal, brincadeiras à parte, né? Mas nesse caso, aonde a concentração de substrato é baixa, uma enzima que tem um menor KM, ela vai ser o quê? Ela vai ser mais eficiente. Por quê? Porque ela consegue perceber e interagir com o substrato mesmo em baixas concentrações. Enquanto existem enzimas que essa interação só vai ocorrer quando a concentração de substrato aumentar. Então, essa comparação de afinidade, ela pode ser feita. Existem enzimas que têm uma grande afinidade pelo substrato. Elas percebem ele mesmo em baixa quantidade. Então, a gente diz que uma alta afinidade é um reflexo de um baixo KM. Ou seja, a enzima precisa de pequena quantidade de substrato
para trabalhar na metade da velocidade máxima. Porém, se a afinidade da enzima é baixa, isso resulta num elevado Km, ou seja, essa enzima vai precisar de uma grande quantidade de substrato para chegar na metade da velocidade máxima. Então, duas enzimas que podem ter a mesma velocidade máxima, se isso aqui se prolongar, a gente vai dizer que eles vão chegar no mesmo ponto, então elas teriam a mesma velocidade máxima. Mas quando isso acontece? Quando a gente tem elevadas concentrações de substrato. Mas e numa concentração de substrato baixa? Será que a gente consegue separar essas enzimas? Consegue. Por quê? Porque essas enzimas têm diferentes KMs. Ou seja, a enzima 1, a enzima azul, ela em baixas quantidades de substrato, ela já está trabalhando em metade da sua capacidade máxima. Então, ela tem um baixo KM porque ela tem uma elevada afinidade. O contrário acontece com a enzima 2, a enzima em vermelho. Por quê? Porque para ela exercer sua metade da velocidade máxima, a metade da sua capacidade, a concentração de substrato tem que ser maior. E por que isso acontece? Porque ela tem uma baixa afinidade. E essa baixa afinidade reflete no elevado KM. Nossa, mas então as enzimas são coisas maravilhosas. Então o ideal é que elas trabalhem cada vez mais e trabalhem sempre... Não. Existem algumas enzimas que trabalham o tempo todo no seu organismo. Mas existem umas que precisam ser reguladas. Existem umas que existem hora que elas devem trabalhar, existem hora que elas não devem trabalhar. Existem horas que elas devem trabalhar devagar, existem horas que elas devem trabalhar mais rápido. Como assim? Não estou entendendo. Nós veremos no nosso curso uma coisa muito comum acontecendo. Imagina que você ingeriu um carboidrato, você ingeriu uma glicose. Quando a gente pensa num carboidrato, numa glicose, a gente logo pensa o quê? O meu corpo vai usar essa glicose para produzir energia. Isso é uma condição. Só que agora imagina que você comeu e você está em repouso. Você está deitadinho. Você não está precisando de energia em grandes quantidades. Uma coisa é se você estivesse fazendo uma corrida. Outra coisa é se você terminou de comer e foi dormir. Então, nessa condição, que você acabou de ingerir esse carboidrato, o que seu organismo faz com esse carboidrato que está sobrando, que não é necessário no momento para produzir energia? Seu corpo pensa, opa, eu vou guardar, eu vou estocar esse carboidrato. Então, percebam uma coisa. São duas situações. É a mesma glicose, é o mesmo carboidrato. Existem situações que seu organismo usa esse carboidrato para produzir energia. Pega o carboidrato que tem disponível, coloca todo para produzir energia. Mas existem situações que ele pode perceber, não. Olha, eu não vou usar todo esse carboidrato agora para produzir energia. Eu vou estocar, eu vou guardar um pouquinho. Porque pode ser que mais tarde eu precise de energia e o carboidrato não esteja disponível. Perceberam? Qual caminho o seu organismo deve seguir? Para que seu organismo tenha esse controle, é que o processo de regulação ele vai ocorrer. Como que ocorre esse processo de regulação? A regulação ela ocorre porque algumas enzimas são ativadas, vão trabalhar melhor, vão trabalhar mais rápido, ou algumas enzimas serão inibidas. Elas não vão funcionar, elas vão trabalhar bem devagar ou vão parar de trabalhar naquele momento. Então, tudo vai depender da situação que aquele organismo está. Existem algumas situações que o seu corpo tem total controle dessa regulação. Por quê? Porque são substâncias que são produzidas internamente. Mas existem outras situações que substâncias exógenas podem ser fornecidas. Por exemplo, um hormônio é o seu corpo que produz. Então, seu corpo produz esse hormônio que vai atuar na regulação dessa enzima. Mas eu posso tomar um medicamento e esse medicamento também vai atuar na regulação da enzima. Então, a gente diz que quando essa substância atua na regulação da enzima e melhora a atividade dela, faz ela trabalhar mais rápido, a gente tem um ativador.
Mas quando essa substância atua na regulação e diminui a eficiência da enzima, nós dizemos que nós temos um inibidor. Nós veremos nesse momento o exemplo dos inibidores, que são assim, um exemplo assim, mais didático para a gente observar. E depois, quando a gente chegar nos ativadores, a gente vai só fazer uma analogia. Temos dois tipos de inibição. Uma inibição que é irreversível e temos uma inibição que ela é reversível. A reversível ela se divide em dois tipos. Uma reversível competitiva e uma reversível não competitiva. Pessoal, atenção quando vocês estiverem estudando para esses tipos que eu estou apresentando. Existem na internet, existem outros materiais, outros tipos. Mas nesse curso, no nosso estudo, nós vamos focar apenas nesses. Então, vejamos primeiro o inibidor irreversível. O que é uma inibição irreversível? Olha essa primeira frase. O inibidor liga-se tão fortemente à enzima que a dissociação é muito lenta. Lembra daquela frase? Qualquer substância que se ligue à enzima muda a estrutura. E nesse caso é uma ligação forte. Ele se liga à enzima e não solta mais. Então ele causa uma mudança permanente na estrutura da enzima. Então essa mudança permanente não permite que a enzima retorne à sua atividade normal. Normalmente esse tipo de ligação afeta grupos funcionais que interferem na atividade da enzima. Inseticidas, muitas das vezes, atuam de maneira irreversível, fazem uma inibição irreversível. Por exemplo, os organofosforados, eles se ligam no sítio ativo dessa enzima aqui, colinesterase. Essa partezinha aqui, esse grupamento funcional, ele era essencial para o substrato se ligar. Esse é o sítio ativo da enzima. E esse grupo funcional iria interagir com o substrato. Só que o organofosforado veio e se ligou primeiro. Quando o substrato chegar aqui, ele não vai conseguir interagir. Ele não vai conseguir se ligar à enzima. Logo, essa enzima não vai conseguir catalisar a transformação de substrato em produto. Um carbamato vai atuar de maneira semelhante. Ele se liga nesse mesmo grupo funcional da enzima. Ele se liga impedindo a ligação do substrato. Então, na presença desses inseticidas, essa enzima não consegue funcionar. E essa modificação, ela é permanente. Essa enzima aqui, ela pode ser o quê? Ela vai seguir por um processo, eu chamo de reciclagem. Por quê, pessoal? Ela não serve mais para o seu corpo funcionar. Ela não consegue recuperar a função normal. Então, a única coisa que resta para o seu corpo é o quê? É degradar essa enzima e reutilizar os aminoácidos dela para formar uma nova enzima. Só que isso é uma coisa que leva um tempo, tá? Mas aquela enzima, essa aqui específica, aonde os inseticidas se ligaram, aonde esses inibidores se ligaram, ela não funciona mais. Ela vai ter que ser degradada e reciclada. Se for possível, uma nova enzima será formada. Diferente do que ocorre numa regulação onde eu tenho um inibidor reversível. Por quê? Porque como o nome diz, reversível, é sinal de que essa substância se liga e se solta. A ligação ela é temporária. Essa ligação ela pode ser de dois tipos. Um tipo que nós chamamos de reversível competitiva e a outra que nós chamamos de reversível não competitiva. Reversível competitiva. Competição. Então, você já imagina que são duas coisas, duas substâncias competindo. Competindo pelo quê? Pelo sítio ativo da enzima. Então, observe a enzima e seu sítio ativo. Esse é o substrato dela. Quando esse substrato se liga à enzima, ocorre a formação de produto. Perfeito.
Mas percebam essa substânciazinha aqui. Percebam que essa substância ela é semelhante ao substrato. Parece, mas não é. Só que, como ela parece com o substrato, ela consegue se ligar no sítio ativo. Só que ela se liga ao sítio ativo, mas ela não é capaz de formar o produto que é necessário, o produto que era esperado dessa reação. Então, a gente diz que esse inibidor, quando ele se liga no sítio ativo da enzima, ou a gente não vai ver a formação de produto nenhum, ou ele vai se ligar e vai se soltar intacto, ou ele vai se transformar numa outra substância qualquer. Uma substância que não vai ter a função biológica esperada. Qual é o problema disso? O problema é que a enzima ela tem o quê? Uma velocidade. A gente não estava medindo qual era a quantidade de produto formada no tempo? Então, imagina que essa enzima ela seja capaz de formar 100 produtos por minuto. Para ela fazer isso, ela vai pegar 100 substratos, vai se ligar a ele e vai formar 100 produtos. Só que, quando tem um inibidor, naquele minuto, ao invés de ela pegar 100 substratos, ela pegou só 99. Por quê? Porque um era o inibidor. Naquele tempo que ela ficou ali tentando processar o inibidor, ela deixou de processar o substrato. É competição. Ou a enzima se liga ao substrato, ou ela se liga ao inibidor. Então, naquele minuto, naquele tempo que ela ficou ligada ao inibidor, ela deixou de se ligar ao substrato. Se ela não se ligou ao substrato, ela não gerou produto. Então, a gente vai perceber o quê? Ocorre uma redução na velocidade da enzima. A produtividade, a geração de produto vai diminuir. Poxa, mas é uma competição. Então, se é uma competição, será que sempre vai estar uma coisa bem equilibrada aqui? Será que sempre esse inibidor vai estar fazendo um estrago? Um substrato, um inibidor. 50% de chance. Quem chegar primeiro, leva. Muito bem, então nesse caso, poxa, a chance do inibidor se ligar à enzima é muito grande. Mas e se eu tiver 10 substratos e um inibidor? Qual é a probabilidade dele se ligar à enzima? Já diminuiu. E se eu tiver 100 substratos e um inibidor? 1000 substratos e um inibidor. É competição. Então, essa relação entre a quantidade de substrato e inibidor, ela é importante. Então, a gente vai ver que o inibidor competitivo, ele só altera a velocidade da enzima em baixas concentrações de substrato. Um aumento na concentração de substrato reduz os efeitos do inibidor competitivo. Ou seja, substratos que estão presentes em grandes concentrações na célula não serão afetados por um inibidor competitivo. A enzima vai conseguir se ligar preferencialmente a esse substrato. A formação de produto vai ser mantida praticamente constante. Por quê? Porque como tem muito substrato, a probabilidade dela se ligar a esse inibidor será baixa. Diferente do que ocorre quando eu tenho uma inibição reversível do tipo não competitiva. Então, observa o nome. Não é uma competição. Por que não é uma competição? Porque agora o inibidor, ele não se liga mais ao sítio ativo da enzima. Ele vai se ligar em outro local dessa enzima. Como assim, professora? O inibidor não competitivo é uma substância que se liga à enzima em algum outro ponto. Qualquer substância que se liga à enzima, o que faz? Qualquer substância que se liga à enzima altera a sua estrutura. Então, quando esse inibidor não competitivo se liga à enzima em um outro ponto, ele causa uma mudança na estrutura da enzima. Uma mudança que afeta a estrutura do sítio ativo. Nessa condição, ainda que o substrato possa se ligar à enzima, a estrutura, a conformação da enzima não será eficiente para transformar esse substrato em produto.
Tá? Então, nesse caso, eu preciso então ter muito substrato para inibir. Não é competitivo. Então, percebam, pode ter a quantidade de substrato que for aqui. O substrato consegue se ligar à enzima. Mas qual é o problema? É a enzima que está distorcida. É a enzima que está com um problema na sua conformação. Então, o inibidor não competitivo, ele atrapalha o funcionamento da enzima, mesmo que se tenha alta concentração de substrato. Então, inibidores não competitivos, quando eles estão presentes junto com aquela enzima e com seu substrato, nós veremos uma redução na geração de produto, mesmo que se tenha uma elevada concentração de substrato. Então, olhando junto, inibição reversível. Por que é reversível? Porque se liga, mas ele se solta. Essa enzima ela não vai ficar prejudicada para sempre. A mudança na estrutura dela não é permanente. Muito bem. Só que por que eu tenho de dois tipos? Porque eu tenho um inibidor que compete com o substrato. O que quer dizer isso? Eu tenho um inibidor cuja sua estrutura é semelhante à do substrato. Se a sua estrutura é semelhante à do substrato, isso permite que ele se ligue ao sítio ativo. Se ele se liga ao sítio ativo, a enzima não consegue se ligar ao substrato. É um ou outro. É uma competição. Então, quando isso ocorre, quando a enzima se liga ao inibidor competitivo, a produtividade diminui. Por que a produtividade diminui? Porque naquele momento que ela está ligada ao inibidor, ela não se ligou ao substrato. Então, ela não forma produto. Mas se é uma competição, a quantidade de substrato e inibidor importa. Por quê? Porque se eu tiver uma quantidade muito maior de substrato, a probabilidade da enzima se ligar ao inibidor é baixa. Então, a gente vai perceber que, basicamente, a produtividade da enzima não é interferida. Tem 1 milhão de substrato e um inibidor. Qual é a chance desse inibidor se ligar à enzima? Quanto tempo será que essa enzima vai perder se ligando a esse inibidor? Vai ser pouquinho. Então, a gente vai ver que no final de 1 minuto, a quantidade de produto formado se manteve estável, desde que eu tenha elevadas concentrações de substrato. O mesmo não ocorre quando eu tenho um inibidor do tipo não competitivo. Por quê? Porque o inibidor não competitivo, ele causa uma mudança na estrutura da enzima. Então, toda vez que ele se liga à enzima, olha aqui, ó, e muda a estrutura. Ela era assim. Só que na presença desse inibidor não competitivo, o sítio ativo dela fica deformado. Então, ainda que o substrato se ligue, a enzima não tem mais a conformação para transformá-lo em produto. Então, nesse caso, ainda que se aumente a concentração de substrato, isso não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque ainda assim o inibidor não competitivo poderá se ligar à enzima e alterar a sua estrutura. Então, nessa situação, mesmo que se tenha elevada concentração de substrato, se a gente marcar um período de tempo, a gente vai observar que a produtividade vai diminuir. Professora, mas chega a zero? Será que a gente pode dizer que a enzima então não vai produzir nada? Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque isso aqui é reversível. Então, o inibidor, ele se liga, ele se solta. Ele se liga e ele se solta. Então, ele não está ligado à enzima 100% do tempo. Então, quando ele não estiver ligado, o substrato se liga e o produto será formado. Mas quando ele se ligar, isso não vai ocorrer. Então, essa redução na produtividade vai ser variável. Muito bem. Um tipo importante de enzima, que a gente vai falar bastante, é o que a gente chama de enzimas alostéricas. Enzimas alostéricas normalmente serão as enzimas chaves que nós veremos nas vias metabólicas. Nós teremos várias enzimas chaves que eu vou chamar a atenção. Olha, a regulação nesse ponto aqui, ó, essencial. Essa enzima aqui, ó, presta atenção nela. E essas enzimas, em sua maioria, serão enzimas alostéricas. O que quer dizer isso? São enzimas
cujo funcionamento delas é essencialmente dependente de substância que nós chamamos de moduladores. O que é moduladores? Modulador vai ser uma substância que vai melhorar a atividade da enzima, então um modulador positivo, ou é uma substância que vai diminuir a atividade da enzima, um modulador negativo. Ué, mas se está diminuindo a atividade da enzima, não seria um tipo de inibição? Qual é a diferença? Por que você não diz só que é um inibidor, professor? Porque essas enzimas alostéricas, elas têm uma característica essencial. Todas elas serão enzimas com estrutura quaternária. O que quer dizer isso? Proteína, estrutura primária, secundária, terciária, estrutura quaternária. O que quer dizer isso? Enzimas alostéricas obrigatoriamente possuem mais de uma cadeia polipeptídica. Sempre. E por que é importante eu perceber isso? Porque nessas enzimas, em uma cadeia polipeptídica, eu tenho ponto para ligação do substrato. E em outra cadeia polipeptídica, eu tenho a ligação para esse modulador. O efeito é parecido com o que a gente viu ali de inibição. Por quê? Porque qualquer substância que se liga à enzima muda a sua estrutura. Só que agora, nesse caso, como eu tenho uma estrutura quaternária, a gente vai ver que a substância se liga em uma unidade, se liga em uma cadeia polipeptídica, só que isso muda a estrutura da enzima como um todo. Então, observa, nesse exemplo eu tenho um modulador positivo. O que quer dizer isso? Que quando essa substância se liga à enzima, ele causa uma mudança que agora o sítio ativo da enzima, agora sim ele fica na conformação ideal para que o substrato possa se ligar. Então, essa enzima alostérica aqui, ela só vai funcionar quando? Ela só vai conseguir funcionar, ela só vai conseguir transformar o substrato em produto quando ela estiver ligada a quem? Ao modulador positivo. Se esse modulador não se ligar à enzima não tem a estrutura ideal. Então, a enzima permanece inativa, ela não vai funcionar. Quando que ela vai funcionar? Quando esse modulador se ligar a ela. Isoenzimas. Iso é de mesma. Então, isoenzimas são enzimas que catalisam a mesma reação metabólica. Só que elas têm algumas características que as diferenciam. Por exemplo, a hexoquinase, ela de novo, e como que a gente vai falar dessa hexoquinase? A hexoquinase é uma enzima que catalisa essa reação aqui. A glicose mais ATP, formando glicose com fosfato no carbono 6 mais ADP. Só que essa enzima, a hexoquinase, ela tem uma coleguinha que também faz a mesma reação, a glicosinase. Qual é a diferença entre elas, então? Porque a hexoquinase, por que a gente fala tanto dela? Porque a hexoquinase é a enzima que faz essa reação em vários tecidos do nosso corpo. Enquanto a glicoquinase, ela faz essa reação no local específico. Ela faz essa reação no fígado. Então, Então, a glicose se transforma em glicose 6-fosfato. Glicose com fosfato ligado no carbono 6. Sim. Só que existem duas enzimas que podem fazer esse processo. Quando essa reação está ocorrendo no nosso fígado, a enzima que catalisa é a glicoquinase. Quando essa reação está ocorrendo nos outros tecidos do nosso corpo, quem catalisa é a hexoquinase. E por que será que o nosso corpo tem duas enzimas diferentes para fazer a mesma reação? A gente vai descobrir que essas enzimas elas têm diferentes KM. Então é sinal de que elas têm diferentes afinidades. Então a gente vai ver que a hexoquinase, com esse baixo KM, o que significa? Que mesmo quando tem baixa concentração de glicose, a hexoquinase já está trabalhando. Ela está ali transformando bastante glicose em glicose com fosfato no carbono 6.
Já a glicoquinase, o KM dela é diferente. Então, ela só consegue trabalhar quando a concentração de glicose é maior. Opa, misturei tudo. Sim. A gente vai ver que todos esses conceitos eles serão usados em conjunto. Nós estudamos separados, mas tudo a gente vai ter que ir juntando para entender esse nosso organismo. Tá? Só um outro exemplo, eu poderia dar dessa enzima aqui, lactato desidrogenase. Essa enzima, na mesma célula, eu tenho duas isoenzimas delas. Tem uma que está presente na mitocôndria, eu tenho outra que está presente no citosol. Elas catalisam a mesma reação, só que eu tenho isoenzimas diferentes, localizadas em locais diferentes da mesma célula. Bom, pessoal, com isso a gente termina a nossa aula de enzima, capítulo 6 do Lehninger, e também finalizamos, que a gente vai ver que a gente não finaliza nunca, esse nosso estudo de proteínas. Então, percebam que a gente vem estudando tudo junto, mas são três coisas assim que a gente tem que ver separado e depois tem que juntar. Por quê? Porque primeiro a gente estudou os aminoácidos. Então, a gente viu característica deles. Depois a gente estudou o quê? A gente estudou a estrutura de uma proteína. E agora, nessa aula, a gente viu o quê? A gente viu uma função de proteína. Então, a gente viu a função catalítica, ou seja, as enzimas. Então, dá uma olhada nos vídeos que a gente tem de material de apoio, dá uma olhada nos estudos dirigidos e, se tiver alguma dúvida, vamos tirar na nossa aula síncrona. Até mais, pessoal!